Hoje é um dia das crianças. Na verdade, para os católicos, hoje é dia de uma santa, né? Mas popularmente nós conhecemos como sendo o dia das crianças. Eu não vou levar em consideração a razão do feriado, mas quero levar em razão a oportunidade de nós tratarmos um pouquinho sobre esse assunto hoje, para não perder de vista algo muito importante para a nossa vida. Então, abramos Deuteronômio capítulo 6, verso 1 ao verso 12, e na próxima semana retomaremos 1 Coríntios. Deuteronômio capítulo 6, verso 1 ao verso de número 12. Foi até providência de Deus tratar sobre um outro texto hoje. O texto que nós vamos abordar semana que vem, que nós deveríamos abordar hoje, é um texto que tem muita dificuldade para se interpretá-lo corretamente. E eu tenho labutado nesse texto há uma semana, mas com algumas dúvidas que eu preciso ainda fazer consultas no texto original, na história da igreja, para entendê-lo melhor e chegar a uma conclusão. É um texto bem complexo, que fala sobre o véu, sobre a fala da mulher na igreja, sobre a profecia. Nós vamos abordá-lo, é até bom que eu tenho mais uma semana aí para continuar analisando, para trazer para os irmãos. Então hoje, Deuteronômio 6, verso 1 ao verso de número 12, e nós vamos concentrar do 4 ao 9, mas nós vamos ler toda essa parte para entender melhor. Diz assim a palavra do Senhor, Deuteronômio 6. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero que você observe comigo, especialmente o verso 7 e o verso 8, que diz assim: Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Amém. Louvado seja Deus. Hoje é um dia muito alegre, é um dia em que as crianças especialmente estão em festa, e claro que essa data virou mais uma data daquelas que o comércio se aproveita. Não obstante, tenhamos esse detalhe, a verdade é que as crianças sempre nos trazem muita alegria, e sempre que há algo envolvendo elas, nós temos aquela alegria que é típica de crianças. Porém, certamente muitos hoje que não têm mais crianças em casa, podem lembrar-se de quando um dia estiveram na sua casa. Há muitas famílias, como a minha, que ainda tem crianças pequenas dentro de casa, e nós sabemos muito bem como tudo funciona. Entre muitas alegrias e muitos aperreios e preocupações, nós sabemos como é o contexto de ter uma criança em casa. Mas aqueles que não têm mais, só resta saudade, lembrança de quando os filhos estavam debaixo de suas asas. Certamente era mais fácil você controlá-los.
certamente era mais fácil você dizer para onde eles poderiam ir, para onde eles não deveriam ir. Era mais fácil controlá-los quando eles estavam dentro de sua casa. De modo que há muitas pessoas que hoje lamentam e choram o fato de que muitos filhos seus não seguem mais o caminho que foi proposto, que foi ensinado. E há ainda aqueles que se arrependem profundamente por não terem ensinado corretamente os seus filhos como deveriam. Eu lembro que uma vez alguém chegou para mim e disse: "Ô pastor, como eu me arrependo profundamente. Como eu me arrependo profundamente de não ter entregado minha vida a Cristo antes para educar os meus filhos no caminho do Senhor. Que pena que eu entreguei minha vida a Cristo tardiamente e hoje eu criei meus filhos no mundo e hoje no mundo eles estão." É bem verdade que isso foge ao nosso controle. O dia de nossa conversão, a nossa salvação é uma obra divina, é obra de Deus, e não tem como nós limitarmos isso a uma vontade nossa, porque não vem de nós, vem de Deus. Porém, é bem verdade, irmãos, é bem verdade, que há muitas famílias que hoje sofrem e choram por causa do desvio da fé dos filhos. E é curioso porque há 4.000 anos atrás, Moisés, por inspiração divina, já previu esse problema. Então, não é um problema novo, não é por causa da televisão, não é por causa da música de rock, não é por causa da cultura das drogas, não é por causa de uma invenção ou outra da escola, não é só por causa disso que os nossos filhos se desviam, não é. Há 4.000 anos atrás, Moisés já previa que o povo que saiu do Egito e agora estava entrando na Canaã prometida, poderia ver seus filhos longe do caminho do Senhor se não ensinasse a eles a palavra da verdade. Então hoje nós temos outros problemas a enfrentar, outros dilemas a lidar, porém o princípio permanece o mesmo. Se nós não ensinarmos as palavras de Deus aos nossos filhos, se nós não formos diretos, propositais, objetivos e incisivos em fazer isso, certamente nós vamos colher os frutos amargos da nossa desobediência. Por isso que Moisés, há tanto tempo, já advertiu o povo: vocês vão para uma terra, vocês vão desfrutar agora de uma coisa boa, porém, se vocês não guardarem a palavra do Senhor, vocês, os filhos de vocês, haverão de se desviar. Moisés aqui nos mostra e nos apresenta um modelo cuja responsabilidade de vacinar os filhos com o antídoto da palavra contra o desvio, contra o mundanismo, cabe aos pais e não a uma instituição pública. É responsabilidade dos pais vacinar os filhos contra a amnésia espiritual. Por isso que Moisés aqui vai utilizar do verso 1 ao verso de número 12, alguns verbos principais para elucidar qual o propósito do seu assunto. Verso 3, ele vai dizer ouve. Verso 4, de novo, ouve. Versículo 5, isso mesmo, amarás. Versículo 7, inculcarás. Todos os verbos no início do texto. Versículo 8, atarás. Versículo 9, escreverás. Versículo 12, guarda-te. Versículo 12, na parte B, não te esqueças, ou não esqueças. Ele vai utilizar expressões claras e verbos, aonde ele quer mostrar qual o propósito da sua instrução para o povo que saiu do Egito, que passou pelo deserto, 40 anos do deserto, e que agora estava entrando em Canaã. E ele vai então dizer àquele povo que eles deveriam ensinar aos filhos os mandamentos do Senhor. A essa altura do campeonato, aqueles filhos que nasceram na caminhada do deserto não lembravam mais dos 10 mandamentos. Por isso que agora o livro de Deuteronômio vai concentrar-se em relembrar os mandamentos da lei de Deus dados em Êxodo capítulo 20, bem como as muitas instruções que são dadas anexas aos 10 mandamentos. Então, Deuteronômio, na verdade, é um livro onde é reprisado os mandamentos e algumas informações a mais são acrescentadas por causa do contexto atual daquele povo. E nessa instrução, Moisés vai dizer que a tarefa de educar os filhos não é da igreja, não é da creche, não é da escola pública ou particular, muito menos do governo. Ele deixa muito claro aqui, em inúmeras expressões e repetições, que cabe aos pais ensinar aos filhos, que cabe aos pais conduzir os filhos na fé, transmitir a fé aos seus filhos.
E é sobre isso que eu quero tratar nessa noite. A transmissão da nossa fé. Nós temos uma escola em nossa igreja, graças a Deus por isso, e é muito comum nós ouvirmos todo tipo de reclamação em um ambiente escolar. Eu não irei me referir propositalmente ao nosso, mas a escola como um todo. É comum os pais se preocuparem com aquilo que é ensinado na escola. E isso é válido, isso é louvável, isso é bom, até porque hoje em dia tem acontecido uma verdadeira inversão de valores. Os pais não estão muito preocupados com aquilo que os filhos estudam. Eles estão preocupados com a nota final, eles estão preocupados com outras coisas, mas nem sempre estão preocupados com o que os filhos estão ensinando. Mas um fato comum é que é costume os pais cobrarem da escola algum tipo de educação que possa conduzir os filhos corretamente. Nem todos são assim. O liberalismo no mundo hoje tem caminhado por um caminho contrário, né? Da libertinagem, do não, a coisas que proíbem, não proíba nada, não, o filho é livre. Mas, às vezes, nós acabamos enxergando que a responsabilidade de educar os filhos compete à escola que nós pagamos a mensalidade ou à escola que o governo oferece através dos nossos impostos. E é aí, irmãos, que nós nos enganamos. Até porque a escola pode ser uma grande colaboradora nesse papel, mas ela nunca deve ser a responsável por isso. Essa é uma responsabilidade exclusiva e ordenada por Deus aos pais. Então, cabe aos pais educar os seus filhos, instruir os seus filhos, mostrar a eles o caminho que eles devem andar. E aqui, então, Moisés vai argumentar nesse texto algumas questões lógicas da sua sequência. O primeiro argumento de Moisés, então, no versículo 4, é que Deus é o único Deus. Deus é o único Deus, o Senhor é o único Deus. Verso 5, ele vai dizer: esse Deus, por ser único, merece toda a minha devoção. E por consequência disso, eu demonstro o amor por meu Deus, guardando a palavra dele no meu coração, e demonstro o meu amor a esse Deus, transmitindo a palavra dele aos meus filhos, versículo 7 ao versículo 9. Deus é o único Senhor, essa é a premissa básica do texto. E aqueles que entendem que Deus é o seu único Senhor, amam a ele de todo o seu coração. Mas a demonstração do seu amor a Deus vai ser refletido na vida dos seus filhos. Então você vai ensinar aos seus filhos, você vai transmitir aos filhos e aos netos a palavra do Senhor. É sobre isso que o capítulo 6 de Deuteronômio basicamente fala nos versos iniciais. Deus como sendo o único Senhor, meu amor para com Ele porque Ele é meu único Senhor, e a transmissão desse amor que eu tenho por Ele e dele para os meus filhos, os meus netos, as minhas futuras gerações. É uma demonstração de amor a Deus. Por causa disso, então, o texto vai nos mostrar que a responsabilidade de transmitir a fé de geração em geração era dos pais. Lá em João capítulo 14, versículo 21, já no Novo Testamento, Jesus enfatiza esse aspecto e o apóstolo João registra: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, quando a palavra do Senhor em Deuteronômio diz: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, está nos mostrando que aqueles que entendem que Deus é o único Senhor, amam o Senhor. E como consequência disso, vão transmitir isso aos seus filhos. A primeira instrução que nós temos, um dos primeiros textos que ressaltam a responsabilidade dos pais, está lá em Gênesis 18, 19. Diz assim: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. As leis, os 10 mandamentos, nem havia sido dado ainda, irmãos. Isso acontece em Êxodo capítulo 20. Deuteronômio acontece 40 anos depois. Porém, já em Gênesis 18, Deus diz a Abraão: você, Abraão, vai transmitir os ensinos, os juízos aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. O que é isso? A sua descendência deverá ser ensinada na palavra da verdade. Por causa disso,
Nós vamos encontrar, então, muitos textos na Bíblia Sagrada, como, por exemplo, o Salmo 78, verso 3 ao verso 8, aonde o dever dos pais de ensinar os filhos é mencionado nesse salmo. Salmo 78, verso 3 ao verso 8, diz assim: o que ouvimos e aprendemos, que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Se você puder abrir ou se puder jogar o texto na tela, eu agradeço. Salmo 78, verso 3 ao verso de número 8. Veja comigo, por favor, esse texto da palavra. De novo. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem, e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia de combate. Amém. Até o verso 8, eu acabei lendo o 9, mas esse salmo é claro, e esse salmo, na verdade, vai narrar a história do povo de Deus até o verso 72, é um salmo grande. Depois do salmo 119, eu creio que esse seja o maior dos outros salmos que a Bíblia Sagrada tem. E esse salmo registra a história do povo de Deus. Veja que do verso 3 ao verso 8, é claro que aquilo que eu aprendi e ouvi, eu não vou encobrir aos meus filhos. Que é isso? Deuteronômio 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. O que o texto de Deuteronômio 29 trata é que existem coisas que nós nunca saberemos, porque pertencem somente ao Senhor, na sua santa onisciência, no seu santo poder, na sua vasta eternidade. Mas há coisas que nos foram reveladas. E quais coisas nos foram reveladas? Sua palavra foi revelada a nós. E essa palavra revelada a nós, diz Deuteronômio, pertence a nós e aos nossos filhos, ou seja, aos nossos descendentes, à nossa geração. Com qual propósito? Para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então aqui o texto é claro em nos apresentar, não apenas um, mas vários textos, porque se nós fôssemos analisar aqui, nós ainda poderíamos citar Deuteronômio 4, 25, 40, Deuteronômio 5, 9, Deuteronômio 10, também verso 29. Há muitos outros textos no Antigo Testamento que falam sobre o ensino, sobre a transmissão da fé. Isso sempre recai nas costas dos pais, de maneira que a responsabilidade nossa é dever nosso. E se uma geração de pais falha na transmissão da fé do cristianismo, certamente aos poucos ele haverá de desaparecer. Se você não transmite a sua fé ao seu filho, se seu filho não transmite a sua fé ao seu neto, em pouco tempo essa fé vai desaparecer. Em pouco tempo essa fé vai se esfriar, vai se apagar. É preciso transmiti-la geração após geração. Alguns sabiamente já disseram que aqueles que ainda não são pais já estão se preparando para isso, ou já começam a paternidade e a maternidade 20 anos antes de gestarem. Como é isso? Você moça, você rapaz, que ainda não é mãe, você que ainda não é pai, 20 anos antes de você ser pai ou ser mãe, você já começa a exercer a paternidade e a maternidade a partir do estilo de vida que você tem, dos ensinos que você tem. Eu gosto muito de uma referência, eu acabei esquecendo aqui o livro, do pastor Ted Tripp. Ele tem esse livro aqui, eu até recomendo a leitura, Pastoreando o Coração da Criança, que ele faz a menção do desenvolvimento do seu filho. E ele trata sobre as influências que moldam os filhos. E uma parte do capítulo 2 ele vai dizer o seguinte:
Todas as questões da vida familiar têm um impacto profundo sobre o tipo de pessoa que a criança se torna. Ele continua. Influências formativas são aqueles eventos e circunstâncias nos anos de desenvolvimento da criança que se comprovam catalisadores para tornarem-na a pessoa que ela é. Lá na frente ele vai dizer: a pessoa que seu filho se torna é um produto de duas coisas. A primeira é a sua experiência de vida. A segunda é como ele interage com essa experiência. Isso é um fato. Os nossos filhos se tornam aquilo que eles aprendem em casa e aquilo que eles interagem ou como que eles reagem àquilo que eles aprendem em casa. Então, é o resultado de uma experiência familiar. Não tem como negar esse fato. Por causa disso, então, Moisés vai tratar sobre o ensino, a transmissão da fé, como sendo uma obrigatoriedade dos pais. E para que os pais transmitam a sua fé, é preciso pelo menos 3 coisas. Eu queria então trabalhar pontualmente e resumidamente cada uma delas. Primeiro, os pais devem ensinar a palavra propositadamente, com propósito. O que é que isso significa? Verso 6 e verso 7, agora volto sua Bíblia, se você estiver no livro de Salmos ainda, para Deuteronômio 6, no verso 6 e no verso 7, ele vai dizer: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. E aqui você tem um conjunto de expressões que ele vai utilizar. A primeira expressão que ele utiliza é a expressão inculcar. O que é que isso significa? O termo hebraico shanã, que é utilizado para o que se lê como inculcar, é uma palavra forte usada muitas vezes para descrever flechas pontiagudas, repetidamente afiadas para penetrar o coração ou os rins da caça. Essa é a ideia de inculcar. A palavra hebraica inculcar tem esse símbolo, essa ideia, esse significado. Uma flecha muito bem afiada, utilizada na caça para que ela penetre o mais profundo do animal que está sendo caçado. Nesse caso aqui não se trata de um animal nem de uma caça, mas se trata da transmissão da fé ao filho. É o pastorear o coração da criança. É você ir no ponto principal da criança. É aprendermos, inclusive, a tratar pecado como pecado, porque hoje nós vivemos em uma época, em uma geração que nada mais é pecado. Eu gosto muito de uma expressão de D.A. Carson, que ele costumava lecionar nas universidades. Ele dizia o seguinte: os jovens sabem pecar muito bem, porém eles desconhecem o caráter real do pecado. E hoje nós vivemos em uma geração, em uma época em que nada mais é pecado. Nada mais é pecado. Nós damos nome aos pecados por problemas, às vezes por doenças, às vezes por manias, às vezes por uma deficiência disso, daquilo outro, mas pecado nunca mais é tratado como pecado na nossa sociedade. O camarada é ladrão, mas não é cleptomania. Ele tem um costume, mas assim, ele não é ladrão não, é porque ele tem um costume feio, e isso é uma doença, isso é um problema. Eu não quero negar o fato, irmãos, de que existam doenças, o fato de que existam doenças que possam levar o indivíduo a fazer coisas que realmente é involuntário. Existem casos, não nesse caso de furto, eu creio, mas de outros casos especificamente, que uma doença pode levar você a fazer coisas, mas de maneira involuntária. Porém, 99,999% dos casos refletem uma geração onde o pecado não é mais tratado como pecado. E quando nós vamos disciplinar, inclusive, os nossos filhos, nós não disciplinamos eles mais por causa do pecado, mas por causa de um erro que ele cometeu. Então perceba como muitas vezes eu e você, ao educarmos os nossos filhos, não educamos eles dizendo assim: meu filho, você pecou. Olha, você mentiu, não, você errou, você não obedeceu. Certo, tudo isso faz parte, mas a principal natureza da desobediência do seu filho não é só a desobediência porque ele errou, é pecado. E nós precisamos mostrar aos nossos filhos desde cedo que eles são pecadores, que eles pecam e precisam de um Salvador.
Então a remissão dos nossos filhos é dada por meio de Cristo. E o pecado precisa ser tratado como pecado, não como doença, não como problema, não como um gênio forte. Você conhece essa expressão, né? Ah, mas fulano tem um gênio forte, puxou o pai, puxou a mãe. É pecado mesmo. Ele não puxou o gênio forte do pai e da mãe, ele puxou o pecado da mãe e do pai. Pecado. Dureza de coração, pecado. E assim que a Bíblia Sagrada nos ensina, que nós devemos inculcar a palavra de Deus no coração, o que é isso? Você vai no nervo principal. Você vai no coração e vai tratar aquele pecado, inculcando a palavra de Deus no coração da criança. Por isso que os pais devem ensinar a palavra de Deus de maneira proposital. Salmo 44, verso 1 diz assim: Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. O salmista diz: Nós ouvimos. Por quê? Os nossos pais têm contado. Isso mostra a maneira proposital como o povo de Deus contava as histórias da Bíblia aos seus filhos. Lembre, por exemplo, do evento da Páscoa. Êxodo capítulo 12, o Senhor deixa claro qual era o propósito da celebração da Páscoa. Diz assim: Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é esse, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou nossas casas. O que é que o texto nos ordena então? Celebre a Páscoa, para que os filhos de vocês, ao verem vocês celebrarem, questionem o porquê. E vocês vão ensinar aos filhos a história da redenção de vocês. O que é que a Bíblia nos aponta, irmãos? Um ensino proposital. Não era por acaso, eu tenho o propósito de ensinar aos meus filhos. Eu devo ser obstinado a ensinar ao meu filho a palavra do Senhor. Nós devemos fazer isso. Provérbios 4 diz assim: Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estáis atentos para conhecer o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. O que é que Salomão está lembrando? Que o seu pai ensinava a ele quando ele era criança. E eu gravei um pequeno videozinho no Instagram sobre esse texto aqui. Ele era criança e o pai dele estava ali no pé do ouvido dele, buzinando toda hora: guarde as minhas palavras, guarde os meus ensinamentos, aprenda a lei do Senhor. Segundo lugar, para transmitirmos a nossa fé aos nossos filhos, além de propósito, nós precisamos também de espontaneidade, ou precisamos ensinar espontaneamente. Verso 7 diz assim: Tu as inculcarás e delas falarás. Como? Assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Perceba que aqui não é apenas um ensino restrito de alguém que coloca o menino na cadeira e diz: menino, tu agora vai aprender o que eu vou dizer a tu. Esse ensino pode ser válido, porém ele não é suficiente. Não é suficiente. A palavra pode até convencer, mas é o exemplo que vai arrastar. Então, o tipo de ensino que você chama a atenção: adolescente, presta atenção, fique quieto, vai para cá, escuta, escuta o que eu vou dizer aqui a você. Pode ser eficaz em algum momento, pode ser. Até porque você não deve perder jamais sua autoridade. Mas não vai ser eficiente se seu filho não vê você fazendo aquilo. Eu já contei para vocês inúmeras vezes aqui, não escondo isso porque é questão pública. Eu tinha um tio que era alcoólatra, tinha porque ele já morreu por causa do alcoolismo dele mesmo, que tomava cachaça todo o santo dia, e nos finais de semana ele tomava por todos os demais dias da semana. Ele tomava cachaça, eu andava muito com ele nos bares, eu juntamente com os meus primos, filhos dele, e ele dizia assim: faça o que eu faço, ou faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E de vez em quando eu lembro que meus primos pegavam um copinho de cachaça e queriam experimentar, e diziam: de jeito nenhum, você não pode beber, isso não presta. Mas o senhor não está bebendo, papai, não importa, faça o que eu estou falando, não o que eu estou fazendo. Muito bem, isso durou até os meninos crescerem. Antes de completar os 18 anos, eles começaram a beber uma cervejinha socialmente, como o povo popularmente diz.
Não demorou muito, meu tio faleceu, hepatite, uma série de outros problemas devido em decorrência da bebida. E aí, um outro filho em seguida morreu também. Sobraram 2, eram 3 filhos, sobraram 2. Um está nesse exato momento internado em uma clínica de reabilitação, porque ele saiu da cerveja para a cachaça, da cachaça para outras bebidas pesadas e depois para as drogas. E está lá sendo tratado em Petrolina agora, por causa do seu vício excessivo nas drogas. E o outro vai no mesmo caminho. Uma família completamente desestruturada. Minha família, completamente desestruturada. O exemplo do pai falou mais alto do que as suas palavras. Hoje não tenho mais o meu tio, não tenho mais um primo, e outros 2 praticamente estão perdidos na droga e na cachaça. Por isso que quando a Bíblia diz assim, ensine aos filhos, não diz apenas ensine a eles na forma oral. Aí Moisés vai além, deitado, levantado ou em pé, andando pelo caminho. Isso é a maneira espontânea de ensinar. Você não vai ensinar só seu filho no domingo quando você vir para a igreja. Você não vai ensinar seu filho somente quando ele tirar uma nota ruim na escola e você tiver que chamá-lo para conversar. Você vai ensiná-lo todos os santos dias a palavra do Senhor. O que é que isso significa? O que é que isso nos mostra? Nós precisamos ensinar os nossos filhos a qualquer hora, nas horas favoráveis de ensino, sejam elas boas, sejam elas ruins, nós precisamos ensinar os nossos filhos. Esse processo pode incluir tempo juntos sem distração, esse tempo pode incluir refeições juntas, viagens, passeios, um filme que você assiste com o seu filho, seja o que for, seja proposital, mas ao mesmo tempo também seja espontâneo em ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Então vai andar com ele no sítio, ao aparecer um pássaro diferente, um animal diferente, fale a ele sobre a criação do universo. Ao acontecer um incidente, fale a ele sobre o pecado. Ao acontecer uma tragédia, fale a ele sobre o pecado. Ao ver a morte de um animal, fale a ele sobre a presença do pecado e como que o pecado também nos mata. Aonde você estiver, da maneira que você estiver, seja proposital, mas também espontâneo em ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. É levantado, é deitado, é andando, não há hora para ensinar a palavra de Deus. Toda hora é tempo de nós ensinarmos a palavra de Deus aos nossos filhos. O ensino deve fazer parte da nossa vida, como Deus deve fazer parte dela toda. 1 Coríntios trata sobre isso, eu já falei, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, é para a glória do Senhor. Caso o ensino não faz parte da glória do Senhor, sim, claro que faz. Então ensine seu filho andando, sentado, onde você estiver, como você estiver, ensine a ele a palavra do Senhor. Mas em terceiro e último lugar, os pais devem ensinar a palavra de Deus aos seus filhos simbolicamente. Verso 8 e verso 9 diz assim: também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Agora, o texto trata da maneira simbólica como isso deveria ser retratado. Tanto que alguns judeus do passado chegavam a interpretar esse texto de maneira literal. E muitos filhos de judeus, se não quase todos em um determinado tempo, usaram um pequeno objeto aqui entre a sua face, exatamente para ilustrar esse mandamento. Os filamentos que eram colocados na testa, para que o filho, ao olhar para o nariz, entre os seus olhos, ao ver aquele objeto, lembrasse da palavra do Senhor. Só que o que o texto quer nos mostrar aqui é muito mais do que simplesmente você amarrar uma correia na cabeça do seu filho com um pedacinho de madeira e escrito alguma coisa. Não é mais necessário fazer isso. Mas o que o texto nos apresenta é a maneira como que nós devemos utilizar todos os recursos possíveis para ensinarmos a palavra do Senhor aos nossos filhos. Por isso que o texto fala sobre escrever na mão. Tudo que eu faço deve ser ensino. Entre os olhos, tudo aquilo que eu vejo deve me conduzir ao ensino. Mateus 6:22, Jesus vai falar sobre isso, né? Que os olhos é a lâmpada do corpo. Mas também nos umbrais da casa, ou seja,
Aqui você tem claramente a maneira como que ele se refere a estar em casa ou sair. Escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Seja na entrada, seja na saída da casa, a palavra de Deus estará com você. Isso vai mais além, irmãos. Se você entra em casa, você vive a palavra. Se você sai de casa, você também vive a palavra lá fora. Porque há muitos pais, e quando eu falo pais, eu falo pai e mãe, que na igreja tem a boca santa, mas que em casa tem a boca podre. Tem muitos pais que na igreja se comportam piedosamente, mas que em casa são agressivos. Tem muitos pais que na igreja são bem polidos no seu falar, mas que em casa destilam todo tipo de ódio, de maldição, de palavras maldizentes, ausentes seus familiares e até mesmo aos filhos. E os seus filhos, os nossos filhos estão vendo isso. Eles estão aprendendo. E eles estão desde cedo, inclusive, aprendendo um modelo de falso cristianismo ou de crente falso. Seus filhos estão vendo desde cedo você falando mal da igreja, mal da liderança da igreja, mal do irmão em casa e na igreja chegando e apertando a mão dele na risadinha. Eles já estão aprendendo a ser falsos desde cedo e é culpa nossa. E é culpa nossa. Então, escrever nos umbrais da porta, escrever nas portas da casa, ao entrar dentro de casa, ao sair de casa, seja crente. Seja crente aqui, seja crente no seu trabalho, seja crente na sua casa. E ensine aos seus filhos a amar a casa do Senhor. Não pense, irmãos, que seus filhos vão amar vir para a igreja. Se você vem para a igreja, mas quando chega em casa, fala mal de todo mundo da igreja, fala mal disso, fala mal do louvor, fala mal de não sei de quê, fala mal do pastor, fala mal de não sei de quê e tudo mais. Seus filhos estão ouvindo, eles podem na hora estar correndo ali na sala. Pense num serzinho que tem o ouvido bom, é criança. Eles escutam as coisas, aparentemente eles nem ouviram, depois de 2 meses eles soltam. Onde foi que você ouviu isso? Ah, naquele dia lá. E nos fazem passar vergonha. E nos fazem passar vergonha. Eu já contei para vocês a história do pastor de 2 caras, não contei? Vocês lembram? O menino chega na igreja, fica arrodeando o pastor, arrodeando o pastor, arrodeando o pastor, e o pastor diz, que é isso, menino? Não, eu estou procurando. Procurando o quê, menino? O seu outro rosto. Por quê, menino? Que papai disse que o senhor tem 2 caras, e eu estou atrás da outra. Pastor. Ora, cedo ou tarde eles vão nos denunciar. Cedo ou tarde eles vão nos denunciar. Então seja crente em casa, para os seus filhos verem você sendo crente. Ame vir para a igreja. Ame vir para a igreja. Nós pecamos demais, irmãos. Como a gente peca? Como nós pecamos? Nossos filhos estão vendo seu estresse para vir para a igreja no domingo. Eles estão vendo. Eles estão vendo. A hora que antecede o culto, que deveria ser uma hora de aspiração, de amor, de desejo, de alegria, eles estão vendo o furacão dentro da sua casa. Eles estão sentindo que quando chegar no próximo domingo, às vésperas do próximo culto, o céu vai sair de sua casa, densas trevas baixarão naquele lugar e o ribuliço vai acontecer. Eles vão ficar temerosos para chegar o próximo domingo e verem de novo as densas trevas deixando na sua casa para o estresse pré-culto. Tenha cuidado com isso também. Se você quer que seus filhos amem a casa do Senhor, você tem que amar a casa do Senhor para mostrar-lhes o que é amar a casa do Senhor. Se você quer que seu filho seja um servo de Deus, você precisa amar ser um servo de Deus, para que ele veja como é que um pai, que uma mãe que ama a Deus se comporta. Ah, eu quero tanto que meu filho cresça, seja crente, sim, dedicado. Eu quero que ele toque na igreja, que seja um pastor, que seja um obreiro, que seja um presbítero da igreja. Ah, se minha filha fizesse parte do ministério de louvor. Como é que você quer ver isso? Se você não tem esse amor? Se você, para fazer isso aqui na obra do Senhor, você vai reclamando, vai murmurando, e eles estão vendo, estão assistindo. Os nossos filhos vão ser o nosso reflexo no futuro. Ah, pastor, mas eu ensinei meus filhos bem direitinho e se desviaram. Não é sua culpa.
Você fez sua parte. Ensine a criança o caminho que ela deve andar. Ensine, seja fiel no ensino. Se ela não for eleita de Deus, você vai poder descansar tranquilo. Há muitos pais que têm filhos desviados e que um dia ensinaram eles bem direitinho, fizeram tudo o que a Bíblia diz, mas um dia se desviaram. Esses pais hoje choram por não ter os seus filhos na casa do Senhor, mas conseguem deitar a cabeça no travesseiro e dizer: eu fiz a minha parte. Então é bom que um dia, que Deus nos livre de termos filhos desviados, nós possamos deitar o travesseiro, deitar a cabeça no travesseiro, ciente de que a nossa parte nós fizemos. E eles não quiseram ouvir o evangelho. Aí não é culpa sua. Aí você não tem o que fazer, porque você deve instruir. A Bíblia manda ensinar, instruir, encaminhar, mas salvar os filhos, isso aí é função do Espírito Santo. A Bíblia nunca diz: pai, salva o seu filho. Não. Ensine a ele, instrua ele. A salvação é obra do Espírito Santo, não é sua. Agora, terrível coisa é você ver seu filho desviado e você lembrar: eita, eu não fiz nada para livrar a alma dos meus filhos do inferno. Nos dias que teve programação dos adolescentes, eu tive preguiça de levá-los, porque eu estava cansado do meu trabalho. Nos dias que teve evento para criança, o culto dominical, eu disse: não, filho, vamos ficar em casa hoje, não vamos hoje não, papai e mãe estão cansados. No dia que você podia sentar com eles e ensinar a Bíblia, você diz: não, hoje não dá, deixa para depois, e você não fez nunca. Aí isso certamente vai pesar no seu coração. Aí isso vai latejar na sua mente. O Espírito Santo vai incomodar você, porque você não cumpriu o seu papel, a sua função. Por isso que a gente precisa ser proposital no ensino dos nossos filhos. Ser espontâneo no ensino, é deitado, é levantado. Mas precisamos também, simbolicamente, ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. De todas as formas, de todas as maneiras. Escreva a palavra de Deus. Ilustre a palavra de Deus. Cante a palavra de Deus. Ensine a palavra de Deus aos seus filhos. Use todos os métodos, símbolos meus possíveis para que eles possam aprender a palavra do Senhor. E eles têm capacidade de aprender. Eles têm capacidade de aprender. Pena que nós não somos tão fiéis na repetitividade. Eu passo por isso, você passa por isso. Chega o fim do dia, a gente está cansado demais. E a gente quer que eles durmam logo, porque eles começam a correr e a agitar, e a gente não quer mais ouvir barulho. Vai dormir, pelo amor de Deus, deixa de jogar todo por aqui do dia inteiro. E a gente muitas vezes vai pulando, né? Pulando, amanhã eu ensino. Semana que vem eu ensino. Mês que vem eu paro um pouquinho com eles. Ainda que você não consiga fazer todo dia. Ainda que você não consiga toda noite contar uma longa história da Bíblia para eles. Porque nem eu consigo. Mesmo sendo pastor, eu não consigo. Mas não esmoreça, não desista de ensinar os seus filhos a palavra do Senhor. Essa é a nossa responsabilidade. Para que quando eles forem velhos, eles não possam dizer assim: meu pai nunca me ensinou, minha mãe nunca me falou, eu nunca vi isso na minha casa. Mas que eles possam lembrar de como era na sua casa. Vamos fazer aqui uma imagem, e eu quero que vocês pensem comigo nessa cena. Que Deus te livre, tá? Que Deus me livre, mas vamos imaginar. Você passou a sua vida inteira na igreja, criou os seus filhos na igreja, você investiu tudo de bom, do melhor, de recurso financeiro nos seus filhos crescem, se casam, vão embora, vão para outra cidade. Aí de repente seus filhos se desviam, se afastam dos caminhos do Senhor, começa a ter um casamento conturbado, problemas no trabalho, problemas no casamento, distante de Deus. Chega um domingo à noite assim, você está aqui, seu filho está lá. Sabe Deus aonde? Fazendo o quê? Com quem? Como ele está emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, financeiramente? Mas será que ao lembrar-se de casa, ele vai lembrar-se como aquele jovem de Lucas capítulo 15, o filho pródigo? Há muitos filhos pródigos por aí. Mas como é que o pródigo de um pai justo se comporta e se lembra? Eita, na casa do meu pai tem comida a fartar. Na casa de meu pai os funcionários são bem tratados. Na casa do meu pai, ele diz assim: eu vou me levantar e vou voltar para a casa do meu pai. Será que os nossos filhos um dia, ao saírem de nossa casa, vão se lembrar de nossa casa, de nosso casamento, de nosso comportamento, com saudade?
E se hoje eles estão desviados, será que eles vão dizer assim: eita, eu estou desviado, eu estou distante dos caminhos do Senhor. Mas como era bom quando meu pai e minha mãe me levavam para a igreja. Como era bom aquele tempo que nós íamos e fazíamos. Será que os nossos filhos têm essa lembrança? Se eles tiverem essa lembrança, certamente você cumpriu o seu papel, sua função. Mas se eles saíram de sua casa e lembram das brigas que você tinha com seu marido, com sua mulher, e lembram de como era um ambiente de igreja e casa e família, certamente, irmãos, certamente, você vai passar a sua vida inteira com um martelozinho na sua cabeça, lembrando que você falhou na educação dos seus filhos. Isso é coisa que deve nos preocupar e, ao mesmo tempo, deve nos motivar a ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Eu, particularmente, tenho uma preocupação imensa com as minhas filhas. Imensa. Porque quando eu olho para o grupo de pastores e quando eu olho para os pastores que há, e há grupos para isso, inclusive, pastores de Pernambuco, pastores de Nordeste, pastores nacionais da IPB, e olho para o histórico familiar de muitos pastores e vejo tantos filhos de pastores desviados, eu fico, meu Deus, tenha misericórdia de minha família. Meu Deus, tenha misericórdia de minha vida. Que eu não transmita para minha casa a imagem dos problemas da igreja para as minhas filhas ouvirem e verem e não entenderem bem como é que funcionam as coisas. Há muitos filhos de crentes e até de pastores que são revoltados com a igreja. Eu oro a Deus todo dia para que igreja nenhuma nunca faça minhas filhas ficarem revoltadas contra o Senhor. É bem verdade que os eleitos de Deus, os salvos de Deus, não vão se perder. Mas nós não podemos ser aqueles que colaboram com o tropeço deles. O que é que Jesus diz? Ai daqueles que fizerem tropeçar um destes pequeninos. É melhor você amarrar uma corda no seu pescoço com uma pedra gigante e se atirar ao fundo do mar do que você fazer tropeçar um pequenino. Sabe qual é a lição? Se você não ensina aos seus filhos a palavra do Senhor, você está sendo uma pedra de tropeço para ele. E ai daqueles que são uma pedra de tropeço para os seus filhos. Que nós possamos investir na transmissão da fé para os nossos filhos. Não seja pedra de tropeço. Não faça com que a criança não ame a casa do Senhor. Não faça com que a criança perca o amor para trabalhar na casa do Senhor, porque vê você sem amor nenhum pela obra do Senhor. Não faça com que seu filho desonre o Senhor, porque vê você sem temor algum ao Senhor. Que nós possamos ensinar, mas sobretudo ilustrar com a nossa vida como é viver piedosamente para a glória do Senhor, para a honra de Deus, pelo amor ao nosso Deus, que nós possamos amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e como diz Moisés, inculcar na cabeça dos nossos filhos essa verdade da lei do Senhor. Transmita a sua fé aos seus filhos. Não entregue ao Estado. Não entregue à escola. Não entregue à babá. Não entregue a educação do seu filho a absolutamente ninguém. Por mais corrida que seja a sua vida, por mais cansativa que seja a sua rotina, a educação dos nossos filhos cabe a nós. A educação dos nossos filhos cabe aos pais. E é nós que somos pais que devemos atentarmos bem para isso. As influências da escola, as influências do mundo, ao que eles assistem na internet. Irmãos, os meninos pegam o telefone dentro de 1 minuto, passando um riozinho no YouTube, eles assistem 10 vídeos. E a gente só descobre como quando de repente eles tecem um comentário. Essa semana eu comprei um Guaraná Zero. Minha esposa não toma refrigerante, mas Guaraná, de vez em quando, ela às vezes dá uma bicadinha. Eu vou levar um Guaraná Zero para ela. Aí botei para gelar. Na hora da refeição, coloquei na mesa. No Guaraná Zero tinha a imagem de Wandinha. Eu não sei, acho que é uma personagem de um filme, sei lá, uma monstrinha, não sei. Eu sei que é uma mocinha de preto com uma mãozinha aqui do lado. Aí a Esther disse, Wandinha. Como é a história? Wandinha. Eu disse, minha filha, que personagem é essa? É Wandinha. Aí ela começou a ficar desconfiada. Eu disse, Gesiane, essa menina sabe quem é Wandinha? Eu não sei quem é Wandinha. Ela viu. Você aprendeu isso aonde? Na escola? Não, não foi. Foi às amigas? Não foi. Foi algum filme? Não, não vi. Foi no meu telefone, Esther? Ela ficou calada, já sei, foi.
Aí abri o telefone, no histórico do YouTube, disse aquele monte de vídeo, estava lá um vídeo de JP, não sei o quê, com Vandinha. Aí eu digo, tá explicado. Não passou no meu filtro. Eu deixei passar. Ligeirinho assim, ó. Todo dia eu olho. Tudo que assisto no meu telefone, no telefone da mãe, a gente para e fiscaliza ali, olha. Mas passou no filtro. A gente não consegue, né? Ver tudo, assistir tudo, dar atenção a tudo. Tem hora que passa do filtro. Eles pegam assim, ó. Se fosse a história de Moisés, de Sansão, de Jeroboão, tinha que repetir 500 mil vezes. Mas da Vandinha, passou o olho e aprendeu. Criança é assim. Você ensina a tabuada. Eu acho que nem ensina tabuada mais hoje não, né? Hoje é outro método. Mas, né? Digamos que você ensina a tabuada ao seu menino, o alfabeto. É um ano todinho para o menino aprender a ler. Mas uma frase errada, uma música errada é assim, ó, passou o carro do som, pronto, gravou. Na hora, flash. Por isso que, quando Moisés diz que nós devemos ensinar os filhos, ele vai usar uma repetição e uma similaridade entre os verbos que nos mostra como que ele está preocupado que a gente seja repetitivo. Eu vou repetir de novo para encerrar. Ouve, amarás, inculcarás, atarás, escreverás, guarda-te, não esqueça. É um ensino que deve ser repetitivo para toda a vida, enquanto Deus nos dê a responsabilidade de tê-los debaixo da nossa casa. Então, hoje, nesse dia, que é comemorar o Dia das Crianças, que nós possamos estar atentos para pastorear o coração de nossas crianças no caminho, no temor, na demonstração do Senhor. E que Deus nos ajude, porque o desafio é grande. A tarefa é muito grande, mas Deus nos ajudará para a glória dele. Vamos ficar em pé, vamos orar nesse instante. Deus amado, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu ensino. Pedimos ao Senhor misericórdia. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós, para que aprendamos a tua palavra, para que sejamos fiéis em obedecer, para que sejamos, ó Deus, propositais em ensinar, que possamos, ó Deus, fazer com insistência, com devoção, com fidelidade. Meu Deus, me perdoa. Perdoa meus irmãos. Quantas vezes nós não temos testemunhado corretamente o que é ser um servo e uma serva do Senhor. Que possamos, ó Deus, ensinar aos nossos filhos, não somente pela fala, mas pelo exemplo. Que eles sejam temperados, bem doutrinados. Que eles sejam, ó Deus, bem orientados e possam amar a Tua palavra, assim como nós amamos. Se nós não temos amado a Tua palavra, Senhor, corretamente nos ensina a amar, para que nós possamos transmitir o nosso amor aos nossos filhos. Se nós não temos amado a Tua casa, nos ensina a amar a Tua casa, para que nós possamos ensinar aos nossos filhos. Se nós não temos falado com temperança, nos ensina a falar com temperança, para que nós ensinemos os nossos filhos. Se nós não temos sido fiéis no nosso comportamento, como crentes, nos ajuda, Senhor, a nos comportarmos corretamente, para que Ele se comporte tal como nós. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós, que sejamos um exemplo. Para aqueles que não são pais, que possam desde já se prepararem para construírem um lar, uma família, que possam criar filhos num lar bem estruturado para o louvor de Tua glória. E aqueles, ó Deus, que não tiveram a oportunidade de fazer isso, porque não Te conheciam ainda quando criavam os filhos, que possam, ó Deus, interceder e não desistir de orar por aqueles filhos que estão, ó Deus, entregues à perdição. Tem misericórdia, Senhor, dos pais que estão aqui, independente da idade dos filhos, se netos, bisnetos ou até mesmo tataranetos, mas que eles possam ser fiéis em ensinar e transmitir a Tua palavra. Que nossa família possa temer ao Senhor, que nossa casa possa servir ao Senhor e que nós possamos nos alegrar em ver os filhos dos filhos temendo ao Senhor e a Tua santa palavra. Nós oramos assim em nome de Cristo. Amém e amém.